Vendo fração. Sempre tive dúvida sobre isso. Depois de hoje, não mais. E sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão aqui no Matemática Fácil. Galera, aquele acordo de começo de vídeo, dá confiança, já vai lá. Senta o dedo no like, é gratuito. Se inscreve, ativa a notificação e compartilha com a galera também no seu grupo de estudo, seu grupo do colégio, seu grupo de WhatsApp ali daquele concurso, tá? Compartilha com a galera, tá? E além disso, seu comentário, né, pessoal? Já vai lá e deixa aquele comentário. Professor, gostei da aula. Professor, não gostei da aula. Palavrinha-chave, já vou deixar aqui no começo do vídeo. Geralmente coloco no final, já vou deixar agora que vai ser potência, tá? Vai lá e coloca um comentário com isso. Potência, para eu saber que você assistiu o nosso vídeo. Beleza? Então, vamos lá, galera. Vamos falar sobre nossa potenciação e radiciação, mas antes disso, se você ainda não está, né? Nossas redes sociais estão todas aí. Tem o nosso grupo também do WhatsApp, todos na descrição, o link direto. Entra lá para a gente trocar aquela ideia. Potências, galera, vamos falar sobre isso. Quando eu bater o olho e eu tiver uma potência de uma fração, potenciação de fração, eu tenho que olhar para isso daqui como se fosse uma propriedade distributiva. Então, aquele expoente, ele serve tanto para o número de cima como para o número de baixo. Tanto para o meu numerador como para o denominador. Eu posso olhar isso aqui como se fosse escrito assim, ó. 2 elevado a 4 e 3 elevado a 4. Ok? Então, é como se fossem duas contas em uma só. E eu resolveria cada uma separadamente, só para a gente recordar, né? 2 elevado a 4 é 2 vezes 2, 4 vezes. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 4, 16. Ok? Mesma ideia com o 3, né? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Ok? Então, aquela potência fica com este resultado. 16 sobre 31. Resolve separadamente. Primeiro o de cima, depois o de baixo. Cada potência separada. Primeiro o numerador, depois denominador. Cuidado, que eu já vou colocar aqui uma observação desde agora. Isso que eu escrevi é diferente dessa escrita aqui de agora. Parênteses, galera, não está ali de enfeite. O parênteses me assegura justamente eu poder fazer essa distributiva, colocar o expoente para todo mundo. Se aparece escrito desse jeito, quem está elevado ao expoente é apenas o numerador. Então aqui eu teria 2 elevado a 4, que é 16. Aí aquele 3, eu só copio, ele não está elevado a 4. Ok? Então, cuidado, o parênteses que está ali, ele não é enfeite. Ele não está ali só para decoração, para ficar bonitinho, se o professor tirar aquele décimozinho na prova, não. Se aparece sem parênteses, o expoente só vale para o numerador, só para o cara de cima. Ok? Outros casos aqui, quando é com número negativo, né? A gente já sabe ali dos números inteiros, mas vamos recordar. Isso daqui não seria menos 2 elevado a 4 e menos 3 elevado a 4? Não seria essa a ideia? Posso fazer desse jeito? Eu tenho que deixar em só um deles. O que eu faria aqui? Hein? O que vocês acham que aconteceria aqui? Primeiro, né, eu tenho que escrever em só um deles, porque o sinal, como a gente já discutiu, é da fração, não é de cada um dos números. Então, eu posso escrever só no de cima ou só no de baixo, tanto faz, né? Resultado disso, pessoal, os números são os mesmos, né? 16 e 81, mas e o sinal? Eu estou multiplicando ali, vou escrever usando o 2 como exemplo, mas poderia ser com o 3, que é a mesma ideia. Eu faço ali, menos com menos é mais 4. Menos com menos, mais 4. E mais com mais vai ficar mais 16. Ou seja, expoente par, resposta. Vou pôr o sinal só por excesso, né? A gente sabe que quando é positivo não precisa colocar. Resposta positiva. Então, toda vez que o meu expoente for par, resposta positiva direto. Preocupa apenas com a potência, tá? Não precisa ficar preocupando com o joguinho de sinal. Se o seu expoente for 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante, seu sinal na resposta sempre positivo. É claro, pensando que a sua fração é negativa, né?
ela for positiva como anterior, não importa se o expoente é par ou ímpar, a resposta é mais, não tem jogo de sinal não. Agora, se bater o olho, a fração é negativa, então agora olha para o expoente. Se ele for ímpar, igual é nesse caso aqui, eu ia ter o menos 2 elevado a 3, 3 elevado a 3. Esse cara é 27, o de cima, ó, menos 2, que está multiplicando, menos 2, 2. Jogos de sinal, né? Menos com menos fica mais 4, mais com menos fica menos 8. Então, expoente negativo, quer dizer, expoente ímpar, né? Perdão, 1, 3, 5, 7 e assim por diante, sinalzinho da resposta negativo. Okay? A gente já viu isso nos números inteiros, mas para reforçar, serve aqui nas frações, serve nos racionais também. Okay? Outra propriedade que aparece demais, né? Bati o olho, meu expoente é negativo. Expoente negativo, eu tenho que inverter a minha base. Então era 2 sobre 3, inverte 3 sobre 2. E troca o sinal do expoente. E agora resolve normalmente. 3 elevado a 4, que é 81. 2 elevado a 4, que é 16. Okay? Expoente negativo, inverte-se a base, inverte a fração e troca o sinal do expoente. Se ele era negativo, vai ficar positivo. E a nossa base fica invertido os valores. Certo? E a radiciação, galera. Radiciação, eu tenho que lembrar do seguinte. É a ideia parecida com a da potência. Então eu vou olhar para isso daqui e eu vou separar as raízes. Eu vou fazer a raiz do 16 e a raiz do 9. Separadamente. Tá? Cada um no seu quadrado ali, cada um na sua conta. E aí resolvo. Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 9, 3. E fim. Okay? Então, raiz de fração, eu resolvo separadamente cada uma delas. Certo? E quando eu tenho, né, para a gente recordar ali, a raiz e agora a minha fração ela é negativa. Às vezes a galera pensa, né? Mesma ideia, professor. Pô, vou fazer a raiz ali do menos 16, né, já que o sinal é de um só. E a raiz do 9. Ok. A raiz de 9 é 3. Aí a galera se confunde, né? Se a raiz de 16 é 4, raiz quadrada de menos 16, menos 4? Nunca na vida, né? Não pode. Por quê? Raiz de 16 fica sendo 4, como nós colocamos, pois 4 vezes 4 dá 16. Ok. Agora, raiz de menos 16. Quando eu faço menos 4 vezes menos 4, isso dá menos 16? Não, né? Dá 16 positivo também. Tem dois números iguais. Para ser igual tem que ter o mesmo sinal, né? É claro. E dá negativo? Não. Então, dentro dos números reais, eu tenho raiz de número negativo. Quando o meu índice, né, igual aqui que é raiz quadrada, a gente não escreve, mas tem um 2 ali fora, ele é par, não tem raiz. Né? Então, esse cara não tem resultado. Ou seja, apareceu isso daqui. Raiz quadrada, meu índice é par, é 2, 4, 6, 8. E a minha fração é negativa, isso não existe dentro dos reais. Né? Não existe dentro do conjunto dos números reais. Conjunto dos números reais. Ou para não escrever tudo isso, a gente tem a simbologia, né? Não existe um ezinho de forma ao contrário cortado, resposta que pertença aos reais. Pode escrever toda aquela redação ou colocar esses símbolos. Lembrando, isso só vale para índice par. Porque se o meu índice é ímpar, igual que era a raiz cúbica, aí dá certo. Por quê? Quando eu faço menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, isso não dá menos 8? Né? Menos com menos mais 4, menos 8.
Então, quando eu faço menos 2 vezes ele 3 vezes, sim, dá menos 8. Ou seja, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. E a de 27 é 3. 3 vezes 3 vezes 3, 27. Perdão. Então tem que olhar para o meu índice. Se o meu índice é ímpar, ok, existe raiz de número negativo dentro dos reais. Se o meu índice é par, não existe raiz dentro dos números reais, ok? Então, com isso daqui, galera, a gente fecha ali essa parte de potenciação e radiciação de frações, ok? Vejo vocês na próxima aula. Até lá!